Você já ouviu falar em Humberto de Campos? E em Irmão X? Vocês sabiam que são a mesma pessoa? Ficou curioso ou curiosa? Fica um pouco mais para a gente poder refletir um pouco mais sobre isso. Hoje estamos retomando aqui na Comunhão Espírita de Brasília um projeto chamado Páginas Espíritas. É um programa, um momento de estarmos aqui reunidos para trazermos páginas de livros espíritas, mas focados nos ensinamentos de Jesus e o que a doutrina dos espíritos tem para nos refletir sobre o assunto. O espiritismo, como é conhecido, o Consolador Prometido, aquela promessa que Jesus nos deixou para revivermos os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Evangelho e aprendermos um pouco mais. Traremos aqui no nosso programa páginas espíritas e começaremos com essa obra Boa Nova, de autoria de Humberto de Campos, que foi recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier. Se ficou interessado no programa e ainda não segue a gente, fica o convite para se inscrever, ativar as notificações, porque aí você vai ficar recebendo os avisos dos novos episódios deste programa e também dos outros programas que a TV Comunhão disponibiliza diariamente e semanalmente. Vamos falar então de Humberto de Campos. Humberto de Campos ele foi escritor, jornalista, ele foi inclusive membro da Academia Brasileira de Letras. Um pouco antes da sua desencarnação, ele teve contato com o primeiro livro que Francisco Cândido Xavier psicografou, chamado Parnaso de Além Túmulo. Teceu algumas críticas, chegava a chamar Chico Xavier de o menino do Parnaso, e aí essas informações estão lá numa nota de rodapé da última edição do Parnaso de Além Túmulo. Passado um tempo, Humberto de Campos desencarna, e aí no mundo espiritual ele começa a ter contato de uma forma diferente do Evangelho. Ele começa a ter contato com o Chico Xavier e aí começa a fazer algumas psicografias, algumas cartas, algumas mensagens. Humberto de Campos começou, os livros de Humberto de Campos começaram a vender bastante, principalmente um mais famoso chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A venda foi tão grande, tão significativa, que a família de Humberto de Campos resolveu processar o Chico Xavier e a Federação Espírita Brasileira. Diante daquela confusão, daquela discussão que foi para o âmbito judicial, Humberto de Campos tomou a decisão, disse, tudo bem, não vou assinar mais com Humberto de Campos, assinarei então como Irmão X. Então veremos alguns livros de Humberto de Campos assinados com o próprio nome e outros assinados como Irmão X, mas se trata do mesmo espírito. E aí, se o objetivo nosso aqui do programa é trazer páginas espíritas, reflexões do ensinamento de Jesus, por que não focarmos nos bastidores dos conceitos, dos ensinamentos de Jesus? Como Jesus contou as parábolas, como Jesus conseguiu transformar a vida de tantos os que estavam rodeando. Esse vai ser o nosso principal objetivo. E escolhemos esse livro do Boa Nova, onde Humberto de Campos separa 30 momentos, 30 lições, 30 pessoas que foram ali transformadas ao ter contato com Jesus. A gente vai conseguir perceber ali no íntimo o que cada um estava sentindo, para poder conseguir aplicar em nossas vidas, no nosso dia a dia, para a gente se fortalecer. Começando aqui pelo prefácio, Humberto de Campos chama o prefácio de Na Escola do Evangelho. Oferecendo esse esforço, modesto ao leitor amigo, julgo prudente endereçar-lhe uma explicação quanto à gênese destas páginas. Dentro delas, sou o primeiro a reconhecer que os meus temas não são os mesmos. Os que se preocupam com a expressão fenomênica da forma não encontrarão talvez o mesmo estilo. Em período algum faço referência de sabor mitológico. E naqueles velhos amigos que, como eu próprio aí no mundo, não conseguem atinar com as realidades da sobrevivência, surpreendo, por antecipação, as considerações mais estranhas. Então, Humberto de Campos ele começa já na sua narrativa, dizendo que os temas dele já não são mais o mesmo. Ele, como jornalista, como escritor, algumas informações começam a se modificar. A leitura dos fatos começa a ser modificada. Ele até faz uma certa ironia. Alguns perguntarão com certeza se fui promovido a ministro evangélico, porque aí ele vai estar ali mais pautado nos ensinamentos de Jesus. Semelhante admiração pode até ser natural, mas não será muito justa.
O gosto literário sempre refletiu as condições da vida do espírito. Não precisamos muitos exemplos para justificar o acerto. Minha própria atividade literária na Terra divide-se em duas fases essencialmente distintas. As páginas dos Conselheiros XX são muito diversas das que vazei as emoções novas, que a dor, como lâmpada maravilhosa, me fazia descobrir no país da minha alma. Então, Humberto de Campos começa a narrar que no momento da desencarnação dele, né, dele se despertando no mundo espiritual, algumas percepções começam a ser modificadas. E aí ele faz um alerta. O meu problema atual não é o de escrever para agradar, mas o de escrever com proveito. Então, enquanto encarnado, ele fazia as crônicas dele, né, os textos, pensando em agradar o público, né? Agora não. Ele vai lhe preocupar na escrita dele de realmente ser proveitosa. São escritas que realmente são úteis, né? A gente pode até lembrar da primeira carta de Paulo aos Gálatas, onde lá no primeiro capítulo, Paulo fala sobre a gente procurar muito mais agradar a Deus do que agradar aos homens, né? Se somos ali servos de Deus, se estamos procurando executar as vontades do nosso Pai, a gente vai estar muito mais preocupado em agradar a Deus do que agradar os homens. Então, vai ao encontro esse alerta que Humberto de Campos faz nessa introdução. Sei quão singelo é o esforço presente, entretanto, desejo que reflita o meu testemunho de admiração por todos que trabalham pelo Evangelho no Brasil. Nas esferas mais próximas, os nossos labores por afeiçoar sentimentos, a exemplo do Cristo, são também minuciosos e intensos. Escolas numerosas se multiplicam para os espíritos desencarnados. E aí você percebe que lá no mundo espiritual também há escolas. Também há muito a se aprender, né? Então é algo que fica ali, a vida ela continua. Então todo o esforço nosso de aprender, de entender melhor, né, o real sentido da vida, ela continua do lado de lá. E eu, que sou agora um discípulo humilde desse educandário, reconheci que os planos espirituais também têm o seu folclore. E aí Humberto Campos aqui nessa questão do folclore, naquele sentido de aquele conjunto de histórias que são passados, né, de geração em geração, que traduzem, né, o caldo cultural, né, daquele povo, daquela sociedade. Então, esse folclore aqui é nesse sentido, né, das histórias que são passadas, né, de geração em geração. Os feitos históricos e abençoados, muitas vezes anônimos ao mundo, praticados por seres desconhecidos, encerram aqui profundas lições em que encontramos forças novas. Então, quantos heróis anônimos, né, nós temos na nossa sociedade que acabam impactando onde vivem. Eles não conseguem ter os louros, né, materiais que a gente fica ali explicando, não são famosos, mas eles têm a sua funcionalidade, né? E são profundas lições, né? Você acaba se identificando e acaba se inspirando. Poxa, aquela pessoa ali está trabalhando de um jeito, trabalhando de outro, né? Pô, eu quero também seguir esse caminho. Acaba sendo inspirador. E uma das propostas desse livro aqui do Boa Nova é isso. A gente vai acabar se identificando com algumas histórias. Assim, poxa, se eu seguir esse caminho, eu também vou conseguir, né, seguir os mesmos passos. Todas as expressões evangélicas têm entre nós a sua história viva. Nenhuma delas é símbolo superficial. Inumeráveis observações sobre o mestre e seus continuadores palpitam nos corações estudiosos e sinceros. Então, as histórias vão se reverberando, né? Então, elas vão se multiplicando, vão se refazendo conforme o tempo vai passando. Dos milhares de episódios desse folclore do céu, consegui reunir 30 e trazer ao conhecimento do amigo generoso que me concede a sua atenção. Então, essa é a proposta, né? São 30 capítulos, são milhares, né, de histórias. E aqui ele trouxe 30 capítulos. Em outros livros do Humberto de Campos, ele também vai trazer outros contos, né, outros bastidores. Nós temos também a Amélia Rodrigues, que escreveu alguns livros por intermédio do médium Divaldo Franco. Ainda pelo médium Francisco Cândido Xavier, nós temos o espírito do Nélio Lúcio, que também traz alguns bastidores, né, a vivência desses 3 anos que Jesus trabalhou em seu apostolado. Então temos vários espíritos trazendo esses bastidores, e essa é a proposta, né, dessa retomada do programa Páginas Espíritas. Concordo que 30 é pouco, mas isso deve valer como uma tentativa útil, pois estou certo de que não me faltou auxílio indispensável. Então ele está reconhecendo que ele não está sozinho nessa tarefa de trazer essas histórias para nós. Hoje, não mais cogito de crer, porque sei. E essa afirmativa ela é muito forte, porque é o conceito da fé, né? Eu
tenho tanta fé em algo que eu já não acredito. Eu sei que existe, né? Então a gente vai falar assim, eu tenho fé em Deus. Né? Então, assim, eu já não acredito mais em Deus. Eu sei que Deus existe. Então aqui o Humberto de Campos está reafirmando que assim, eu já não acredito que eu tenho um auxílio, né? Eu sei que esse auxílio está em todos, ao redor de nós. Né? E ele continua. E aquele mestre de Nazaré polariza igualmente as minhas esperanças. Lembro-me de que um dia, palestrando com alguns amigos protestantes, notei que classificava Jesus como a rocha dos séculos. Então, em diversas passagens, Jesus vem colocar essa base da rocha, né? De que quem aplica os ensinamentos de Jesus, né? Os ensinamentos que ele deixou, os mandamentos e aplica, é como se ele tivesse construído uma casa em cima da rocha, né? Aquela base. A gente pode até pegar na história infantil, né, dos 3 porquinhos, né? Tem o porquinho da casa de palha, da casa de madeira e da casa de tijolo. Né? Então, aquele que realmente está ancorado ali, aplicando o ensinamento de Jesus, ele está colocando a sua casa em rocha. E aí Humberto de Campos coloca aqui, né, na classificação que ele ouvia na época, que Jesus seria a rocha do século, né? Seria a rocha das rochas. Na época, ele sorriu, passei como pretensos espíritos fortes da nossa época aí no mundo. Hoje, porém, já não posso sorrir nem passar. Eu sinto a rocha milenária, luminosa e sublime, que nos sustenta o coração atolado no pântano de misérias seculares. E aqui estou para lhe prestar o meu preito de reconhecimento com estas páginas simples, cooperando e que trabalho devotamente na sua causa divina de luz e redenção. Então, tem até uma oração, né, que fala assim, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Né? Estou atribuindo uma fala de Jesus como se algo ali permanente. O mundo muda, modifica o tempo todo, estamos passando por diversas modificações, mas a palavra de Jesus ali está como uma rocha em nossas vidas. Jesus vê que no vaso imundo de meu espírito penetrou uma gota de seu amor desvelado e compassivo. Então é uma outra também simbologia, uma outra metáfora que é utilizada, né, nos estudos do Evangelho, muito atribuída principalmente a Paulo, né? Paulo, o apóstolo dos gentios, foi colocado como vaso escolhido. Né? Humberto de Campos também se coloca como vaso, mas um vaso imundo, onde uma pequena gota do amor de Jesus caiu nesse vaso e expandiu. E ele está querendo ali compartilhar essa visão, essa percepção conosco. O homem perverso que chegava da terra, o Humberto de Campos está falando dele, né? O homem, ele perverso que chegava da terra, encontrou um raio de luz destinado à purificação de seu santuário. Ele ampara os meus pensamentos com a sua bondade sem limite. Então, assim, a bondade de Jesus, ela é sem limite. Então, ainda que uma gota do amor de Jesus conseguiu ali renovar, né, Humberto de Campos, né, na narrativa dele. A ganga terrena, né, assim, o tecido, aquele tecido, né, terreno, ainda abafa em meu coração o ouro que me deu a sua misericórdia. Mas como Bartolomeu, eu já possuo bom ânimo para enfrentar os inimigos de minha paz que se abrigam em mim mesmo. Então ele citou aqui Bartolomeu, né, tem um capítulo aqui desse livro, muito bom também, chamado Bom Ânimo, né, é o capítulo 8, e aí nesse capítulo ele vai se aprofundar na história de Bartolomeu, né, ou Natanael, como alguns também o chamam. E aí um outro ponto que ele traz aqui, enfrentar os inimigos de minha paz que se abrigam em mim mesmo. Né? Então existe um exercício, né, social, né, uma prática onde é uma caixa e a pessoa fala assim, dentro dessa caixa está a pessoa que impede a sua evolução espiritual, que impede que você seja uma pessoa melhor a cada dia. E aí todo mundo fica curioso, qual é o nome que está escrito ali naquela caixa? É quando a pessoa vai olhar na caixa, é um espelho. Né? Naquela reflexão que somos nós mesmos que colocamos as barreiras, somos nós mesmos que impedimos a nossa evolução. Então, a gente precisa fazer essa viagem interior. E aí ele falou assim, os inimigos da minha paz se abrigam em mim mesmo. Então, algo que está impedindo a minha paz, eu preciso identificar o que está de errado, o que eu preciso ajustar. Ele continua, tenho a alegria do Evangelho, porque reconheço que o seu amor não me desampara. Confiado nessa proteção amiga e generosa, meu espírito trabalha e descansa. E aí nessa expressão, né, trabalho e descansa, eu me recordei de uma fala, né, de um outro espírito chamado Abigail, que está registrado no livro Paulo e Estevão, um ótimo livro, né, por sinal, de autoria de Emmanuel, foi recebido pelo Francisco Cândido Xavier, onde Abigail, ela, no momento em que Paulo estava ali angustiado, né, as coisas não estavam tendo dificuldade,
para a expansão do ensinamento de Jesus, dificuldade para permanecer ali fiel ao que ele estava acreditando que é o certo. E aí Abigail, num sono, né, ele se desdobra e a Abigail fala para ele assim: calma, Paulo, ama, trabalha, espera e perdoa. Né? Então esse convite da gente estar ali amando o que está fazendo, amando o próximo, trabalhando e esperar. Né? Porque nessa percepção aqui que a gente não está sozinho, né? Estamos sempre sendo acompanhados, se a gente se perseverar no bem, né? a mensagem do alto ela virá. Humberto continua. Agora, para consolidar a estranheza dos que leem, com o sabor da crítica tão ao gosto do nosso tempo, ele está falando do tempo ali há mais de 80 anos, né? Então, ainda continua, né? Quantos você vai falar alguma coisa, a pessoa já está ali preparada para a crítica, né? E ele também está se preparando para a crítica aqui. Justificando a substância real das narrativas desse livro, citarei o apóstolo Marcos, quando diz: e sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Está em Marcos capítulo 4, versículo 34. E ele falou assim que Jesus sempre se utilizava das parábolas, mas lá no íntimo, entre os seguidores dele, ele tinha mais coisas para falar. Né? E aí, esse livro e os demais que a gente vai tratar aqui na página espírita, no programa Páginas Espíritas, vai trazer isso, esse particular, né? Essa conversa íntima que Jesus teve com quem cercava. E também, Humberto de Campos traz aqui uma passagem do apóstolo João, quando afirma: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez e que se ainda cada uma de per si fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Então, nessa passagem de João, está no capítulo 1, versículo 25, né? É o último versículo do Evangelho segundo João, afirmando de que se formos colocar tudo o que Jesus ensinou, né, tudo que Jesus vivenciou ali com os apóstolos, não seria possível, né? Não teria livro suficiente no mundo para abarcar tudo o que Jesus ensinou. Então, ainda que ali no Novo Testamento tenham as principais passagens, né, segundo ali a escolha dos evangelistas, nós também temos os bastidores. Né? Inclusive temos nesse momento, né, a série The Chosen trabalha muito bem isso. Né? Então, se a gente observar a série The Chosen, são diversas histórias que são colocadas ali, conectando os ensinamentos do evangelho. Então esse livro aqui do Boa Nova, ele vai entrar nessa lacuna, né, trazendo ali os bastidores. E é só, como se vê, não faço referência aos clássicos da literatura antiga ou contemporânea. Cito apenas Marcos e João. É que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número desses últimos. Essa mensagem foi psicografada em Pedro Leopoldo em 9 de novembro de 1940, ou seja, 85 anos atrás. E a gente pode ver que ela é tão presente, né, tão constante no nosso dia a dia. E ele termina, né, essa introdução rogando a Deus para estar entre os espíritos evangelizados. Né? Aquela situação da gente conhecer o evangelho, a gente refletir sobre ele e começar a sentir e depois viver. Né? Como o espírito Alcine, no livro Renúncia, nos traz desse passo a passo do evangelho. Né? Essa vai ser a nossa proposta, o nosso objetivo, mas a intenção principal não é estar aqui sozinho, né? É estar junto contigo, né, nesses vídeos, nessas reflexões. Por isso incentivo, né, a fazer os comentários, a gente começar a trocar reflexões, né, sobre essa introdução, o que vocês acharam com relação a essa introdução, as falas de Humberto de Campos. Já sabiam que Humberto de Campos também ali é o irmão X, né, nessa perspectiva de que tem ali os ajustes necessários no dia a dia. Ele ainda percebendo, né, que a visão dele mudou um pouco com relação ao que ele vivia aqui no dia a dia. Né? Quantas vezes a gente pode ser até criticado por estar ali focado em aprender a executar o ensinamento de Jesus, como ele também falou, né, que alguns amigos protestantes falavam ali da rocha milenar, e ele achava graça, ele não dava tanta importância. E hoje ele vê, né, que ele se envergonha de ter feito aquilo naquela época. Então que a gente possa estar percebendo ali no nosso dia a dia, né, a presença dos amigos espirituais, para a gente ser um pouquinho melhor a cada dia. Né?
fica o nosso convite para a semana que vem a gente estar aqui reunido para continuarmos lendo e refletindo sobre os ensinamentos do livro Boa Nova. E aí na próxima semana será o capítulo Boa Nova, né? Trazendo ali a essência do Evangelho, porque o Evangelho significa Boa Nova, e o Humberto de Campos vai trazer. Em que contexto o mundo estava para recebermos, né, para a humanidade, para a Terra receber Jesus e aplicar, né, e termos contato e aprendermos a aplicar os ensinamentos dele. Né? Até a próxima e fique com Deus.